Rubel, professora de História, e a gente vai fazer agora exercícios sobre a expansão nazista. Vamos para a questão número 1. Apesar de grandes batalhas terem ocorrido entre alemães e soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, os dois países, Alemanha e União Soviética, estabeleceram durante algum tempo um pacto militar. Responda sucintamente qual o nome do pacto entre os dois países e seus principais objetivos. Quando você está estudando sobre a expansão nazista, geralmente são duas perguntas que caem. É sobre o Tratado de Munique, né? E sobre esse acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Por quê? Porque esses acordos, né, e o não cumprimento, porque você pensa que os dois foram acordos que era de não agressão, né, como se fosse de apaziguamento, né, Tratado de Munique, dando a região dos Sudetos para Hitler, para a Alemanha ter alguma coisa, mas ele não quer, ele vai lá e vai para a Tchecoslováquia. Já o outro não, faz o quê? Não vão agredir, né? A Alemanha e a União Soviética, uma não pode guerrear com a outra. Só que o Hitler não quer também, ele vai lá e ataca. Então são os dois que são importantes para você ver como a política do Hitler era totalmente expansionista, baseada nessa questão do espaço vital. Eu sou superior, eu posso, eu vou invadir. Então vamos para a questão. O pacto foi nomeado Pacto Germano-Soviético, cujos objetivos previam a não agressão entre os dois países e a neutralidade em caso de conflitos. Além disso, o compromisso permitiu aos soviéticos a anexação dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, da Finlândia e de parte da Polônia Oriental, e em troca, os alemães poderiam anexar Danzig, na Polônia. Esse pacto representou a colocação em segundo plano das diferenças políticas e ideológicas existentes entre os governantes dos dois países. Então você vê que eles se comprometem à não agressão e ainda tem quase que uma divisão de território. A gente não vai guerrear e toma, metade da Polônia é sua, metade é minha. É um acordo mesmo que foi totalmente rompido por Hitler. Vamos para a segunda. Percebam que é uma questão do Enem, então é para você ver como que essa parte da história é uma parte que é cobrada e que é importante você saber para você estudar. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado? Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamadas de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, era sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Então, vamos pegar esse discurso. Primeira coisa, você vê aqui, olha, apaziguamento europeu, né? Ficou conhecido como política de apaziguamento essa questão da França e da Inglaterra não quererem entrar em conflito direto com a Alemanha. E ainda diz aqui, foi aqui o propósito de ir até Munique. Nós estamos falando sobre o quê? O Tratado de Munique. Mais uma coisa, está falando sobre a região dos Sudetos, aquela primeira que Hitler queria e que no Tratado de Munique, você vai ver, ó, os Sudetos, né, foi o que no Tratado de Munique Hitler ganhou por causa da política de apaziguamento que tinha entre França e Inglaterra. E aí, preste atenção nessa parte aqui. Região de população alemã. Então, por que população alemã? A teoria do espaço vital fala que aonde tivesse a maior parte de alemães, poderia ser anexado à Alemanha.
E a sua última ambição territorial, olha, era a sua última ambição territorial. Então é como se França e Inglaterra acreditassem que se dessem os Sudetos, que era a última ambição territorial, Hitler pararia por ali. Então, foi isso que aconteceu? Não foi. Mas isso daqui é o discurso, né, tentando explicar o porquê que foi feito esse tratado. Sabendo-se o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que, letra A, Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Letra B, a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. Letra C, o rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. Letra D, a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Vamos lá, vamos por uma. Vou começar aqui pela letra D. Apaziguar o líder alemão contrária à posição assumida. Gente, a posição assumida era de apaziguar, né? Então, não era contrária. Então, essa daqui tá o quê? Tá certa. Na letra C, o rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento. Ao contrário, a política de apaziguamento foi o que fez essa postura. Não foi o rompimento dela, foi o contrário. Foi por causa da política de apaziguamento que teve a postura de deixar a Alemanha ficar com os Sudetos. Letra C. A aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. Primeiro, quando a gente está falando de Tratado de Munique, a gente está falando de Inglaterra e de França. Você tem que lembrar que a Rússia, né, por muito tempo ficou do outro lado, fazendo um pacto diretamente com a Alemanha. E no discurso ele fala, mesmo que a Rússia tivesse com a gente, nada ia impedir a ambição. Por quê? O que Hitler queria era controle de mais territórios. Não era só a região dos Sudetos. Ele queria expandir cada vez mais. Então, vou marcar para vocês aqui, ó, a resposta C, a resposta letra A, que é a certa. É o que? Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Vamos para a próxima? Essa daqui é nosso último exercício, certo? Vamos olhar primeiro aqui para as figuras. Você vê, ó, em 1939 era assim, representando como se fosse, né, o líder do governo alemão e o líder do governo soviético. Então, em 39 eles estão com a espada para trás e a flor na frente. O que isso está mostrando? Isso está mostrando como se fosse, nessa época, eles estão na paz, né? Repara que sempre tem o quê? A espada por trás. Então, é totalmente na paz? Não. Porque eles tinham posições políticas e ideológicas muito diferentes. Você está falando de um governo de extrema direita e você está falando de um governo comunista. Então eles são totalmente diferentes, com divergências muito grandes. Então tá a flor, porque fizeram ali aquele acordo, mas por trás está sempre a espada, a ponta para guerrear. E agora? Será assim? Aí troca as posições. Você, como se deixasse em segundo plano a flor, ou seja, o pacto, e em primeiro plano ficam as espadas, a guerra, a luta acirrada entre os dois. A caricatura ao lado se refere a dois momentos das relações entre a Alemanha e a União Soviética no entreguerras. A alternativa que identifica esses momentos é A. Conferência de Munique, invasão alemã à Polônia. B. Tratado de Moscou, política alemã de expansão para o leste. C. Política de apaziguamento, pacto tripartite entre Alemanha, Itália e Japão. D. Pacto de não agressão germano-soviético, invasão da União Soviética pelas tropas alemãs. Então, vamos lá, o que acontece nesse primeiro momento aqui? Conferência de Munique, Tratado de Moscou? Não, é o pacto de não agressão, é a flor. E o segundo momento é quando esse pacto de não agressão é rompido. Rompido por quem? Quando tem a invasão da União Soviética pelas tropas alemãs.
Então a resposta certa é a resposta letra D. Gente, preste atenção nessa figura. Essa figura é muito usada para você falar sobre esse pacto, porque mostra como as relações nunca foram totalmente tranquilas. Sempre teve aquela diferença biológica por trás. Mas como que por um tempo você tentou manter isso da forma mais calma possível para que depois Hitler, enfim, invadisse e acabasse com o pacto. Então a gente vai ficando por aqui na nossa parte de exercícios. Então eu espero que a partir daí você consiga entender como que foi o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Tchau!